E você já reparou que o trânsito aqui na capital está praticamente normal? Ruas e avenidas bastante congestionadas nos horários de pico. A taxa de isolamento social aqui caiu para 34% na última quinta-feira. Então, mais gente na rua, claro, mais carros também. Por isso, para falar desse assunto, eu recebo aqui no estúdio a Andréia Gonçalves, que é presidente do Sindicato dos Agentes de Trânsito de Goiânia. Boa tarde, Andréia. Obrigada pela sua participação. Boa tarde, satisfação é nossa. Andréia, eu começo te perguntando o seguinte: quando a taxa de isolamento estava em torno de 70% lá no começo da quarentena, o número de acidentes registrados aí era menor? Com certeza. Tendo em vista que a frota circulante diminuiu de forma substantiva, consequentemente também os acidentes diminuíram na mesma proporção, de 50% a 70% da mesma forma. Então o problema aí é a quantidade de carros na rua mesmo. Sim, é lógico que não é a quantidade de carro em si na rua que gera o acidente. Eu sempre digo que o acidente existe um antecedente, em que 93% dos acidentes ocorrem porque alguém cometeu uma infração de trânsito que gera um consequente, que é exatamente os acidentes e os atropelamentos. Agora, claro que a partir do momento que nós temos mais veículos circulantes, com certeza o conflito, né, pelo espaço ele é maior e acaba gerando os acidentes. Mas é importante ressaltar que 93% dos acidentes ocorrem porque alguém cometeu uma infração de trânsito. E claro que com menos veículos, menos infrações de trânsito, e com menos infrações de trânsito, menos acidentes também. A gente está, inclusive, vendo imagens aí do trânsito aqui em Goiânia. Essas imagens foram feitas hoje pela manhã. A gente percebe que o movimento, né, já é bem grande. No horário de pico, a situação é pior ainda. Tanto o transporte coletivo bastante movimentado, como o trânsito também. Muitos carros, muitas motos nas ruas. Hoje pela manhã, inclusive, eu peguei 3 congestionamentos para vir aqui para a TV e fiquei bastante assustada. Mas é realmente esse reflexo aí do isolamento social que tem reduzido bastante, né? Na última quinta-feira chegou a 34% e a gente acredita aí, por esse movimento todo, que essa semana deve reduzir ainda mais, chegando até 30% aqui na capital, porque as pessoas estão realmente voltando para as ruas. Você falou aí a respeito das infrações de trânsito, né? Quais são as principais aí? O que tem acontecido muito nessa época? Assim, antes de adentrar nas infrações, eu acho importante a gente dizer que a gente que trabalha com trânsito, a gente está acostumado com o caos no trânsito em si, infelizmente. Principalmente em Goiânia, que tem uma frota circulante muito grande. A grande questão aí, no caso, é a questão da pandemia. Porque se existe um movimento normal de veículos, significa que as pessoas estão saindo do isolamento social. E a gente sabe que essa questão não é só uma gripezinha. Então, esse sentido também tem que ser observado e as pessoas têm que ficar mais atentas e observar o isolamento social. Agora, a questão das infrações de trânsito, as principais infrações de trânsito dentro de Goiânia é o avanço do semáforo e excesso de velocidade. E é importante dizer que a combinação dessas duas infrações de trânsito, o avanço do semáforo, o excesso de velocidade, é o principal a atuação ali que gera, inclusive, os acidentes e acidentes com óbitos. E elas reduziram na quarentena ou continuaram essas Não, infrações? houve uma redução substancial das infrações de trânsito durante a observância do isolamento social. O que nós estamos notando agora é que a situação está voltando ao normal e que as infrações de trânsito, consequentemente, retornam e, consequentemente, os acidentes e atropelamentos acabam voltando também à sua normalidade. São infrações que a gente percebe que causam acidentes bem graves, né? Bem graves. O que ocorre? O excesso de velocidade, ele agrava as ocorrências e ele agrava ali todo o ambiente do acidente de trânsito e do atropelamento, porque a pessoa não tem o tempo necessário de reação para fazer uma frenagem, para desviar uma série de situações. Então, a combinação do excesso de velocidade com outra infração de trânsito é, com certeza, uma das grandes causadoras de acidentes e de mortes no trânsito, não só de Goiânia e Goiás, mas como todo o Brasil. E como que tem sido feita, André, essa fiscalização? Ela reduziu durante a quarentena, já está voltando ao normal ou continuou a mesma demanda?
A fiscalização continua normalmente. Claro que caiu a demanda porque a frota circulante diminuiu, né? Mas é importante dizer que o excesso de velocidade, ele é aferido a partir de equipamentos eletrônicos. E os equipamentos eletrônicos continuam funcionando. Então, não deixou de ser notificado, não está deixando de ser notificado essa série de situações. Mas eu tenho que aproveitar essa oportunidade e dizer que a questão da CNH foi suspensa. O CONTRAN suspendeu a fiscalização sobre CNH vencida desde o dia 19/2 de fevereiro. Por quê? Porque os processos administrativos para renovação desse documento estão suspensos. Então, essa infração, a sua fiscalização está suspensa por enquanto. As demais, continuam sendo fiscalizadas normalmente. Justamente porque o motorista não estava conseguindo, né, fazer essa renovação. Com a volta que está sendo feita aí dos serviços, né, do VaptVupt, do Detran, provavelmente em breve já volta também a fiscalizar isso, né? Isso. O CONTRAN estabeleceu que seria interrompido o prazo para fazer esse trabalho, ou seja, depois que o CONTRAN repassar que vai voltar à normalidade, a pessoa ainda terá reestabelecido 30 dias para poder fazer a sua renovação. Mas é claro que isso será noticiado, isso será dado até por vocês aqui, para que a pessoa realmente saiba o momento de fazer, até porque para ela não ir fazer aglomeração, ir lá, perder o seu tempo e fazer tudo de forma mais adequada possível. A gente acompanhou aqui nos últimos dias o pessoal da Polícia Rodoviária Federal fazendo o trabalho nas rodovias com uma série de cuidados, né? Como que tem sido feito o trabalho de vocês durante essa pandemia? Da mesma forma, a gente está usando máscara, né, que é um importante equipamento de proteção nesse momento, o álcool em gel também e também a higienização das viaturas. Isso também é muito importante, tendo em vista que o trabalho dos agentes de trânsito continua na cidade da mesma forma. Então, esses movimentos no sentido de proteção é muito importante, não só por parte dos agentes de trânsito, mas por todos os servidores, principalmente da Prefeitura de Goiânia. Mudança aí na forma de vocês trabalharem com mais cuidado e mudança também na campanha Maio Amarelo, né, que a gente acostuma acompanhar todos os anos aqui, aquelas abordagens, né, as palestras. Como que vai ser feita essa campanha dentro da cidade esse ano? É importante você ter ressaltado essa situação, porque o CONTRAN determinou que será feito mais pela plataforma digital, né, com a temática Entenda o Risco, Proteja a Vida. E a partir disso, os órgãos executivos de trânsito, seja os DETRANS, seja a SMT, ou seja, os órgãos executivos municipais de trânsito, todos adotarão essa campanha no sentido remoto, virtual, onde serão dadas campanhas educativas nesse sentido. Ou seja, não vai haver blitz, não vai haver seminários, a não ser remotos, não vai haver caminhadas nesse Maio Amarelo, mas vai haver todo esse trabalho, essa articulação por parte dos órgãos executivos de trânsito no sentido remoto, de forma virtual, pelas redes sociais. Andréia, para finalizar, eu queria que você deixasse, então, uma orientação para o motorista, né? Porque a gente sabe que muita gente que estava saindo de casa normalmente deixava para sair um pouco mais tarde, porque o trânsito estava tranquilo. Agora tem que se prevenir, porque a situação não está bem assim, né? É verdade. O trânsito é uma situação muito grave em todo o país, né? É um dos principais causadores de morte no Brasil. Então, o que eu sempre digo, não cometa infração de trânsito, porque quando você comete uma infração de trânsito, você abre um ambiente que é um antecedente de risco, onde exatamente ocorre o consequente, que são os acidentes, os atropelamentos e as mortes consequentemente. Então, tome muito cuidado com essa situação. E, ademais, eu não posso deixar de dizer que não se trata de uma gripezinha, é uma situação muito séria essa pandemia, então tome todos os cuidados necessários para que você não seja uma vítima do trânsito e nem uma vítima dessa pandemia. Muito obrigada, Andréia Gonçalves, que é presidente do Sindicato dos Agentes de Trânsito aqui de Goiânia e trouxe informações importantes aí para a gente se prevenir realmente de acidentes. Boa tarde. Eu que agradeço, querido. Estamos à disposição. 12h30, a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, mais 4 agências do VaptVupt voltam a funcionar. E ainda, é regular o estado de saúde do passageiro do avião de pequeno porte que caiu às margens da GO 070. O piloto, gente, infelizmente morreu nessa queda. A gente volta já já.